Olá pessoal, estou aqui mais uma vez com vocês, né? Dessa vez eu trago alguns gráficos, né? Simplesmente peguei todos os nossos números relacionados aos boletins epidemiológicos, desde o primeiro, né, no dia 9 de maio, até o dia 14 de agosto, né, nossa última sexta-feira. Fiz todo esse levantamento, apliquei em dados, os dados nos gráficos, e estou trazendo aqui agora para a gente poder debater, comparar com alguns municípios e fazer algumas análises que vão ficar bem mais claras para vocês. Tá? O nosso primeiro gráfico é o número mostrando, né, o número de casos confirmados no município. Vocês podem acompanhar que eles vêm subindo. Na nossa última sexta-feira, dia 14, a gente tinha um número de 466 infectados, mas ao mesmo tempo vocês podem observar que essa curva ela começa a ter uma estabilidade lá no mês de agosto, né? Logo após essas medidas restritivas que foram tomadas pelo município no começo, né, primeira, segunda semana de julho. A gente está passando por uma fase que a gente chama uma fase de platô, né, que é justamente onde a gente consegue diminuir a média que a gente tem diária de número de infectados, né, e aí a gente tem que torcer para que essas medidas elas continuem sendo validas, independente de decretos, né, pela própria população, que se conscientize, tenha essa compreensão para que a gente tenha resultados positivos no futuro bem próximo. O segundo gráfico que eu trago é o número de novos casos por dia, né? Então a gente pegou ali o número de casos que surgia diariamente e foi colocado todos em um gráfico, né? Chamando atenção aí um destaque para o dia 10 de julho, foi o dia onde a gente teve o maior pico de infectados no dia, com 44 infectados, né? Foi exatamente um dia durante as medidas restritivas mais severas que foram tomadas pelo município, né? Que foi do dia 6 ao dia 13 de julho, né? E os estudos mostram justamente que essas medidas restritivas, elas mostram sua efetividade até a primeira e segunda semana após essas medidas. Então a gente pode observar que logo após essa semana, com medidas restritivas, a gente começou a ter uma diminuição dos números de novos casos diários, né? O terceiro gráfico que a gente mostra é justamente para poder comprovar isso. Eu peguei esses números, a gente colocou em semanas, tá? E aí a gente começa a observar que a primeira semana de julho, né, que é a semana que antecedeu essa semana restritiva imposta pelo município, a gente tinha uma média de 15,1 dias. Isso eu peguei o número de infectados durante toda a semana e dividi pelos 7 dias da semana, dando uma média de 15,1 infectados por dia. Logo na semana seguinte, que foi justamente a semana dessas medidas restritivas, a gente já teve uma diminuição para 14,2 pacientes diários. E na primeira e na segunda semana seguinte, essas médias caíram para 7,6% e 4,7% respectivamente. Tá? Então, a gente tem uma prova viva de que essas medidas elas foram eficazes. Tá? A gente traz aqui um gráfico também onde a gente compara o número de novos casos por mês associados aos números de óbitos também nesses meses, que também coincidem, né? Onde os números de óbitos eles foram mais elevados no mês de julho, que foi o nosso mês mais crítico. Nesse gráfico a gente consegue comparar, né, nossos 466 infectados no total do município com a quantidade de pacientes que temos recuperados, os pacientes ativos e os óbitos, né? A gente tem um dado muito bom que é justamente essa quantidade de pacientes recuperados que vem se elevando a cada dia. Peguei justamente esses números, apliquei em um gráfico dos setores, onde a gente pode comparar justamente esses números, né? A gente tem uma porcentagem de 73,4% de pacientes recuperados pela Covid no município, né? Contra 25,5% de casos ativos, né? Pacientes que ainda se encontram dentro do período de isolamento, né? Que é preconizado como critério de alta pelo Ministério da Saúde, e 1,1% de óbitos que temos até determinada data, que foi o 14 de agosto, onde fechei esses dados. E aí a gente pode comparar com a letalidade de alguns outros municípios, como a própria nossa capital, Salvador,
ela já chegou no seu pico de infectados em maio, ela chegou a ter uma taxa de letalidade de 3,5%, né? Atualmente, onde também está se passando por uma fase de estabilidade de números de infectados, a capital está apresentando uma taxa de 2,4%, que é uma taxa que é quase o dobro do nosso, tá? Então, a gente não está feliz, tá, com essa taxa de 1,1%, apesar de estar dentro dos padrões, mas vamos continuar fazendo medidas públicas de saúde para poder tentar diminuir o máximo possível desse número de infectados, aumentar os números de recuperados e diminuir, consequentemente, os dos óbitos. O que a gente tira de tudo isso, desses gráficos, é mostrar que os números eles começaram a regredir significativamente após as medidas de restrição, tá? Então, a gente tem que tirar isso como nada mais foi do que medidas de isolamento, né? Que, independente de decretos por autoridades, a gente precisa da compreensão e da cooperação da população. Se a gente conseguir manter as pessoas dentro de casa, aquelas que precisarem realmente sair, que saiam, mas que usem suas máscaras, evitando as mãos nos olhos, na boca, no nariz, né? Tá sempre fazendo a higienização das mãos, usando seu álcool em gel, a gente vai conseguir sim, né, continuar diminuindo esses números de infectados, melhorando assim todos os dados dos nossos boletins. Dizer que não só eu, como todos os médicos do município, a gente está à disposição da população, né? A Prefeitura, a Secretaria de Saúde, eles criaram um site, inclusive, que é o www.conceicãodafeira.ba.gov.br/coronavírus, onde qualquer pessoa pode estar entrando, estar sabendo em relação aos nossos boletins epidemiológicos, estar se atualizando de qualquer nota que venha a sair em relação a decretos. E a gente está à disposição, gente. A gente só precisa que as pessoas se conscientizem, né, para que a gente consiga juntos vencer o avanço do coronavírus no município. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Conceição da Feira.